Bem-vindos! No programa de hoje nós estaremos estudando mais uma vez o Evangelho de João, agora o capítulo 13. Estaremos começando a estudar este capítulo e aprender muitas lições especiais, especialmente a humildade que Jesus quer ensinar a todos nós. Permaneça conosco ao estudarmos este tema tão importante, aqui no Está Escrito Canadá. Hoje continuaremos estudando o livro de João, o capítulo 13, onde Jesus teve um momento muito especial com seus discípulos. E para o estudo de hoje nós convidamos mais uma vez o pastor Steven. Obrigado, bom estar aqui. É muito bom nós estarmos juntos aqui, pastor. Amém. E desfrutarmos deste momento de estudo da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos propriamente dito, eu gostaria de orar, eu pedir a você que ore. E, por favor, ore pela Sara. A Sara, ela está recuperando a sua saúde, teve alguns problemas de saúde muito sérios, porém está melhor, porém precisa ainda das nossas orações. Claro. Vamos orar então? Deus, obrigado que nós podemos ajuntar aqui hoje, orar para Ti, pedir sobre os problemas que nós estamos a ter. Fica com a Sara, que teve problemas de saúde, que ela possa ficar melhor e ter a força de novo, e fica com todos que estão a sofrer também. Fica connosco agora, dá-nos o Espírito Santo para entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós temos visto nos capítulos anteriores, Jesus está bem perto de dar a sua vida pelo mundo. E agora, antes mesmo dele ir para os momentos finais, ele preparou um momento especial com seus discípulos e ele queria ensinar para eles uma lição que eles ainda não tinham aprendido. E o capítulo 13, ele enfatiza especialmente esse momento bem íntimo de Jesus com os discípulos, e nós podemos ver já pelo verso 1 como nós percebemos esse momento. Vamos ler então o verso 1? Pode ler para nós, pastor, por favor? Posso. Então, João capítulo 13, versículo 1, fala assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Bom, claramente está dizendo aqui no primeiro verso que Jesus ele sabia que havia chegado o seu tempo, de que ele deveria dar a sua vida pelo mundo e ele voltaria para o Pai. E nós percebemos que agora ele está naquele momento de bastante reflexão e lembrando daqueles que ele deixaria, daqueles que ele amou, daqueles que ele caminhou com eles todo o tempo, durante aqueles 3 anos e meio. Jesus, eu creio que naquele momento ele estava assim bastante contrito, lembrando deles, visualizando realmente todo aquele momento de convivência, aqueles anos de convivência com os discípulos, mas ainda havia uma lição que eles ainda precisavam aprender. Havia pouco tempo, eles estavam discutindo entre eles para ver quem deles era o melhor. Não é? Então nós vemos aí o amor de Jesus pelos seus discípulos todo o tempo, e especialmente agora, neste momento. Faz sentido, né? Porque eu já vi pessoas que ficam com câncer ou isso, e o doutor fala: olha, só tens 3 meses ou poucas semanas. E quando a pessoa percebe que vai morrer, a pessoa pensa diferente, né? Começa a pensar no futuro, as pessoas e isso. E tem a oportunidade de fazer as coisas assim do fim, né? Eu quero falar com o meu filho, eu quero falar com a minha esposa, ou isto, com aquilo. E Jesus está a fazer o mesmo, né? Ele sabe que isto é a última noite mesmo. Que ele vai estar com os discípulos, com os amigos, com a família dele, basicamente. Então, ele
É interessante porque é o último dia dele, mas parece que ele está mais preocupado com eles do que com ele mesmo, né? Ele quer dar as últimas mensagens, apoio, para que eles possam continuar depois dele. Sim. É exatamente isso. Jesus sabia que estava nos seus últimos momentos e agora vamos ver o que aconteceu naquele momento que ele estava reunido com seus discípulos. Vamos ler os versos 2 a 5. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Uau! Aqui nós vemos Jesus, então, sabendo todo aquele momento que havia, o que havia de se passar, ele já sabia que Satanás havia induzido Judas a traí-lo e que agora ele estava com todo o poder em suas mãos que o Pai havia dado a ele e que ele estava no momento de voltar para Deus. Ele viera de Deus e estava quase no momento de voltar para Deus. Ele então começou a fazer o quê? A lavar os pés dos seus discípulos. Como podemos entender isso? O que Jesus quis transmitir para os discípulos? Por que ele fez isso? Era um costume naquela época? Nós falamos sobre isso umas semanas atrás, né? Quando estávamos a falar da Maria, a maneira que ela lavou os pés de Jesus. Só que aqui Jesus faz uma coisa muito diferente. Nós sabíamos que naquela altura, quando uma pessoa entrava numa casa, normalmente tinha um servo que lavava os pés de todos que entravam, né? Por causa do pó, a sujeira lá fora. Só que parece que eles todos entraram e ninguém fez. Né? Não era o propósito de Jesus fazê-lo, era um mestre, né? Nunca é um mestre que lava os pés dos outros. Devia ser um servo. Só que eu penso que nenhum dos 12 queria ser servo. Então o que é que Jesus faz? Ele fica como um exemplo, que foi sempre a vida de Jesus, né? Ele é o exemplo para nós. A Bíblia fala que Jesus sacrificou tudo, até o menor dos seres humanos. Ele aqui toma o papel de servo. É interessante que ele tira a roupa dele, né? Tira a capa e fica quase nu, põe a toalha, e é com essa toalha que ele está assim vestido que ele lava ou seca os pés. Então, podes ver assim a imagem, ele está a tirar o sujo das pessoas e porem nele. Mas a humildade desta situação, né? O que Deus está a ensinar sem falar nada, só com o ato dele, eu penso que é uma coisa que nenhum dos discípulos esqueceram. Isso é uma imagem que fica lá para o resto da vida. Com certeza, essa visão deles verem Jesus ali ajoelhado, lavando os seus pés. Realmente foi um exemplo inigualável que Jesus deixou, porque ele tomou o papel de servo. Ele era o mestre, ele ensinava, instruía, ele havia passado todos aqueles anos com seus discípulos, mas eles realmente poderiam ter percebido que não tinham servo, eles poderiam ter tomado essa iniciativa. Mas talvez fizeram de conta que não haviam percebido, mas Jesus aproveitou esse momento e trouxe uma lição assim tremenda para eles. Uma lição que ela vem por todos os séculos e chega até nós, não é isso? Mostrando que nós precisamos aprender de Jesus. Até Jesus, ele disse, um dos seus ensinamentos, que diz que aquele que quer ser o líder de todos deve ser aquele que serve em primeiro lugar. Né? Então, ele estava ali lavando os pés
E agora começou uma certa discussão ali, um movimento, porque eles acharam muito estranho aquilo, não falaram nada, mas Jesus já começou, se ajoelhou e começou a lavar. E ele foi lavando. E uma coisa que é muito importante, que eu penso que muitas vezes nós esquecemos, mas está lá no versículo 2. Judas estava lá. Não é que ele saiu, não é que Jesus passou Judas, não, ele não. Ele é traidor, ele não, Jesus lavou os pés de Judas, da pessoa que ia traí-lo, que já estava no coração dele, que mostra um amor que Jesus tem até pelo inimigo. Ele nunca parou de amar a Judas. E 2, mesmo quando a pessoa já fez a escolha, já está tudo no coração, Deus ainda está a tentar salvar essa pessoa. Né? Muitas pessoas assim, Judas é ruim. Judas estava sempre ao lado. Mas não, Jesus abraçou a Judas. Ele tentou salvar a Judas. Mesmo neste momento, mesmo depois, ele já tinha falado com os fariseus e isso, né? Mesmo assim, Jesus estava a fazer tudo para tentar ainda salvá-lo, sabendo bem o que ele ia escolher. Mas o coração de Jesus é assim. Ele vai tentar. Então não há ninguém que está a ouvir aqui hoje, não há ninguém neste mundo, uma pessoa na cadeia, não faz diferença. Deus ama essa pessoa. E Ele hoje está a fazer tudo para tentar salvar essa pessoa. É uma coisa que nós nunca podemos esquecer. Isso é que é o coração de Deus. Sim, essa é uma lição muito, muito bonita, muito importante para nós aprendermos. Mas eu creio que podemos tirar ainda uma outra lição, trazendo para o âmbito pessoal do nosso relacionamento com os nossos vizinhos. Às vezes um colega de trabalho, um inimigo, uma pessoa que não gosta de nós. Vemos aí qual foi a atitude de Jesus em relação a Judas, mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Jesus continuou amando, tratando com respeito, lavou seus pés. E eu creio que nós também devemos entender isso. E em nosso âmbito, se Jesus que podia ter feito alguma coisa, ele não fez, nós precisamos deixar com que Deus resolva o problema dessa pessoa. Deus cuide dela. Eu sempre falo, assim, quando uma pessoa vem para mim e fala, eu estou bravo com esta pessoa aqui, ele fez isto, fez aquilo. Ele quer fazer mal para ele, quer fazer... Eu sempre falo assim, e Deus? O que é que Deus quer fazer com ele? Deus quer salvá-lo ou não? Ele fala, claro que quer salvá-lo. Então, tu vais ajudar a Deus ou vais ajudar a Satanás? E aí a pessoa já entende. Realmente é uma coisa natural, né? Quando uma pessoa faz uma coisa contra nós, ficamos zangados. Mas nós temos que entender que só porque é uma coisa natural não quer dizer que é uma coisa boa. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Então, muitas coisas naturais que saem de nós não é bom. Não é bom. Então, nós temos que tentar o mais possível ter este coração, o coração de Deus, que quer dizer, Ele quer me matar, mas eu ainda quero salvá-lo. É difícil, só Deus, só o Espírito Santo, mas é o que Deus quer de nós. Maravilha. Vamos continuar então a história. Aqui nós temos versos 6 e 7. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Pedro é sempre Pedro, né? Parece que ele gosta de falar antes de pensar. Mas eu entendo Pedro. Porque é assim, Jesus, tu és um mestre. Tu vais ser rei. Como é que vais lavar os meus pés? Isso não é... Não sou digno para isso, né? E é interessante o que Jesus fala. Olha, tu não entendes, mas um dia vais entender. Então, continuando, versos 8 e 9, vemos a resposta de Pedro. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos
e a minha cabeça. Sempre o extremo com ele, né? Exagerado, né? Ele então teve aquela reação, falou, não, ok, se é isso mesmo, então lava tudo. Mas eu gosto muito da resposta de Jesus. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Por quê? O que é que tem lavar os pés de Pedro? O que é que isso tem a ver com salvação? Né? De fazer parte de Jesus? Porque a pessoa toma banho todos os dias, né? Provavelmente Pedro não precisava, assim, se lavar os pés. Então, qual é o símbolo? Por que é que Jesus fez essas coisas, então? Então, a lavagem dos pés, neste caso, e hoje nós chamamos a cerimônia do lava-pés, representa a salvação, no seguinte sentido, de que nós estamos sujos pelo pecado, nós erramos, falhamos, e lavar os pés, ele representa a limpeza do pecado. Representa que nós nos submetemos à justiça de Cristo, aceitamos o seu sacrifício, e assim nós somos lavados dos nossos pecados. Então, quando nós participamos dessa cerimônia, é claro, está embutido essa questão da salvação, que no caso Jesus estava ali explicando para Pedro, como também a necessidade de reconhecermos que nós não somos melhores do que ninguém, de que precisamos ser humildes e estar dispostos a servir uns aos outros e, se for preciso, até mesmo lavando os seus pés. Mas o que é interessante, então, é se representa, assim, o limpar do pecado. Então, e as palavras de Pedro, então? Então, não só meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça, que faz sentido, né? Tira todo o pecado, então, né? Tira todo o pecado. Mas olha a resposta aqui que nós temos no versículo 10 e 11. A resposta de Jesus. Jesus fala assim: respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Então aqui Jesus está a falar de duas limpezas. Um é o lava-pés, né? Lavar os pés. E outro, aquele que já se banhou, não é preciso lavar os pés. Nós sabemos que nós estamos a falar de uma coisa simbólica. Porque o lava-pés é simbólico do pecado. O que é esse banho, então? O que é esta outra limpagem? Então, nós poderíamos, também é simbólico, poderíamos relacionar o banho com o batismo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados, expressando publicamente de que nós somos seus filhos, aceitamos a sua vontade, aceitamos o seu sacrifício, então nós fazemos parte do seu povo. Porém, ao caminhar em nossa vida cristã, muitas vezes nós tropeçamos, falhamos, às vezes não por intenção, mas por acidente, por termos a natureza pecaminosa. E aí então vem a questão do lava-pés, onde nós precisamos sempre estar renovando a nossa fé, recomeçando, confessando os nossos pecados, pedindo perdão e assim recomeçando nosso caminhar com Cristo. Então foi nesse sentido. Só que Judas não, ele mantinha o pecado no seu coração. Nunca deu o seu coração, né? Exatamente. Eu gosto desse pensamento, porque eu sei que há muitas pessoas que pensam assim, se eu vou ser batizado, eu não posso pecar mais, né? Porque eu dei a minha vida para Deus. Agora não posso pecar mais. Então há muitas pessoas que não são batizados porque são assim, ainda não estou preparado, não pecar mais, né? Ainda não cheguei lá. Só que com isto o que nós estamos a aprender o batismo é uma coisa, é limpar o corpo. Mas Jesus sabia que nós íamos continuar a pecar. Ele sabia que nós ainda precisávamos de uma limpeza menor, né? Sim. Mesmo depois do batismo. Ou em outras palavras, a pessoa pode ser batizada, mesmo se a pessoa não sente-se assim, ainda não vou parar de pecar. Mas não, pode-se batizar, dar a vida a Jesus e quando a pessoa cair, como falaste, nós temos uma coisa para isso. Nós temos o lava-pés
para fazer aquela limpeza, né? Para aquelas vezes que nós caímos porque não estávamos preparados. Então, eu gosto muito dessa ideia que Jesus já sabia como é que ia ser. Uma pessoa dá a vida, mas ainda estamos neste mundo de pecado e ainda vamos cair. Então, ele pôs outra coisa aqui para ajudar com isso também. Sim, seria uma manutenção, não é isso? Onde nós estaríamos sempre renovando esse nosso caminhar com Cristo, sempre recomeçando. E eu sempre gosto de dizer e lembrar de que nós não precisamos desistir nunca por nós sermos pecadores, porque nós temos um Salvador que nunca desistiu de nós, mesmo sendo pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, não devemos desistir, devemos sim amar Jesus. E nesse amar e caminhar com Ele, às vezes podemos falhar, podemos ter os nossos defeitos, porém, devemos retomar o caminho, devemos buscar Jesus, nos ajoelhar perante Ele, pedir a graça e a misericórdia, levantarmos e continuarmos. Amém. Essa é a esperança e assim deve ser a nossa vida cristã, o nosso caminhar com Cristo. Amém. Né? Amém. Bom, depois que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós vemos aí nos versos 12 a 15. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele exemplificou, ele mostrou a lição que ele queria passar para eles através daquela, como que eu poderia dizer, daquele momento, daquela ação, daquela interação de Jesus com eles, não é isso? Eu penso que foi importante, porque o que ele estava a fazer aqui é difícil. É difícil ajoelhar e lavar os pés de outra pessoa, né? Ainda mais se é uma pessoa que tu nem gostas. Mas Jesus fazendo isso, o que ele está a dizer é isto: olha, eu não estou a pedir nada de vocês que eu também não faço. Eu sou o exemplo. Se eu conseguir lavar os pés de Judas, como é que vocês podem dizer que não podem lavar de outra pessoa? Quem é pior de Judas? Né? Tu queres dizer que o teu inimigo é pior do que o meu? Então, eu penso que este exemplo é muito forte. É Jesus a dizer, olha, eu não estou a pedir nada que eu já não fiz. Eu fiz isto já. Vocês é só copiar a mim, é só seguir o meu caminho. Se o Mestre, se o Filho de Deus pode ajoelhar e lavar os pés de pecadores, vocês podem lavar uns aos outros, os pés uns aos outros. É forte a mensagem. Bem, aqui basicamente é a resposta daquilo que Jesus havia dito para Pedro. Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. E é uma lição maravilhosa. E agora os versos 16 e 17, eles continuam explicando, continuam dizendo a respeito desta mensagem maravilhosa. Vamos ler. Pastor Steven, você poderia Posso ler, ler? por favor? Versículo 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que bonito, né? Vocês serão felizes se vocês praticarem estas coisas que eu acabei de ensinar para vocês. E eu sei que há muitas igrejas que não fazem esta parte. Fazem a Santa Ceia, fazem o suco, o pão e essas coisas, mas não fazem o lava-pés. E é exatamente a parte que Jesus falou para fazer, né? Façam isto. E felizes são aqueles que façam. Porque eu posso dizer, eu sei que a minha igreja faz. Quando nós fazemos o lava-pés, aquilo cria uma união dentro da igreja. As pessoas percebem
eu realmente não sou melhor da outra pessoa. Nós somos iguais, nós somos irmãos. Então, quando Jesus fala, felizes são aqueles que praticam, é 100% verdade. Que mensagem maravilhosa, mostrando a importância da união, da comunhão, a importância da humildade e de nós reconhecermos que nós não somos melhores do que ninguém. Que lição maravilhosa. Eu creio que essa lição, queridos, é uma lição que todos nós precisamos aprender, precisamos praticar, compreender que nós não somos melhores do que ninguém. Mas Jesus, Ele deu o exemplo, Ele, sendo mestre, se tornou servo, mostrando para nós como nós devemos viver também. Eu quero orar por você para que você possa sentir essa bênção no seu coração e também na sua vida. Oremos juntos. Bondoso Deus, obrigado por essa lição maravilhosa que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós também. Obrigado por podermos compreender o seu grande amor, mesmo sendo tão grande, sendo o Criador deste universo. Se humilhou e mesmo com seus discípulos aqui neste mundo, Ele foi além, agiu como um escravo, mostrando que um escravo não é melhor do que o seu Senhor. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Jesus. Dê uma bênção a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão conosco, que possam também apreender estas lições para a sua vida. E assim todos nós seremos muito felizes. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Nos últimos momentos de Jesus, Jesus queria estar com os seus amigos, pessoas completamente diferentes, ricos, pobres, pescadores, doutores, não fazia diferença. Ele tinha relacionamento com eles. Se vocês querem relacionamento com Deus, eu quero oferecer esta revista aqui, o Deus dos Relacionamentos. Podem ter isto completamente grátis. É só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Foi muito bom estarmos juntos no programa de hoje, aprendendo mais a respeito de Jesus como mestre e servo. Quero agradecer também o pastor Steven por ter nos abençoado com as suas contribuições. Obrigado. E quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui participando deste estudo e quero convidá-los para a próxima semana continuarmos estudando a Palavra de Deus. E até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.